Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a Deus por essa oportunidade e neste domingo tão especial, domingo que nós chamamos domingo de Páscoa, temos a oportunidade de nesta noite agradecer a Deus pela bênção da ressurreição de Jesus Cristo, a vitória sobre a morte, e a ressurreição de Jesus Cristo nos deu vitória também, porque temos a esperança de que também vamos ressurgir no último dia. Essa é a esperança, esse é o conteúdo do nosso Evangelho, o Evangelho que leva a esperança ao aflito, é o Evangelho que traz alegria aos corações abatidos. E nós estamos aqui nesta noite para aprender um pouco sobre esse assunto tão importante, que é a ressurreição de Cristo, a nossa esperança. Para isso eu quero convidar aos irmãos que abram no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Ainda temos que conviver com esse momento tão difícil de estarmos separados uns dos outros, mas esperamos que em breve possamos matar a nossa saudade e termos a presença de todos os irmãos aqui, tanto aqui na igreja da Vila Varela, como também lá na quarta igreja. Ansiamos por esse dia, estamos com saudades, mas esperamos que em breve possamos estar juntos. Mas, mesmo afastados, podemos ter comunhão com Deus e estarmos unidos espiritualmente. Mateus capítulo 28. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 17. Há um paralelo desse texto nos evangelhos sinóticos aqui, Marcos 16, 1 a 8, Lucas 24, 1 a 12, João 20, 1 a 10, são textos que complementam as informações que vamos ter aqui em Mateus capítulo 28. Diz assim a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente dos sepulcros, tomada de medo e de alegria, correram e anunciaram aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galiléia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Oremos mais uma vez. Deus amado, nós te bendizemos, Pai, porque apesar de separados fisicamente, nós podemos cultuar o teu nome. E agora, todos aqueles que estão reunidos, Pai, aqui para ouvir a tua palavra, Senhor, nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine os corações e as mentes,
para sermos fiéis a ela, Senhor, porque sabemos que ela é o alimento tão necessário para a nossa vida. Fala a cada coração, tantos daqueles poucos que estão aqui, Senhor, como também daqueles que nos assistem pela internet. Cuida de cada um, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Com base nesse texto, nós vamos responder a uma pergunta muito importante nesta oportunidade. Qual o significado da ressurreição de Jesus Cristo para a nossa vida? Qual o significado da ressurreição de Jesus Cristo para a nossa vida? O texto diz que Maria Madalena e a outra Maria foram apressadamente ao sepulcro. Os textos paralelos acrescentam também Salomé, Marcos 16:1, Lucas adiciona Joana e lá também diz que havia outras mulheres. Então, esses textos complementam que essas mulheres foram apressadamente ao sepulcro para terminar o preparo do corpo de Jesus. É preciso então ter em mente que José de Arimateia e também Nicodemos já haviam envolvido o corpo com bandagens e linhos. Isso nós encontramos no final do Evangelho de João. E essas bandagens e linho, eles envolveram elas com aromas que era algo costumeiro naquela época para os judeus. Entretanto, o corpo morto não havia sido ungido ainda. Algum tempo depois das 18 horas de sábado, daí passado o sábado, as mulheres compraram o que era necessário, aí sim, para ungir o corpo de Jesus. E assim, no domingo bem cedo, elas vão ao túmulo fazer isso, vão com este fim, para prevenir a rápida decomposição. No entanto, estavam preocupadas com a pedra que fora posta no túmulo. O texto que nós lemos, queridos irmãos, diz no verso de número 2, que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Aqui nós já vemos um indicativo de vitória sobre a morte. A vitória celestial sobre a morte. Um anjo desceu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O anjo que removeu essa pedra teria algumas coisas a dizer àquelas mulheres. E a partir do que ele vai dizer a estas mulheres, nós pretendemos responder então à pergunta: qual o significado da ressurreição para a nossa vida? E a primeira resposta que nós podemos dar a esta pergunta, nós podemos fundamentá-la dos versos 1 a 6. Significa o cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa. Jesus iria ressuscitar. Nós sabemos que Deus é o autor das Escrituras. A ressurreição de Cristo foi anunciada pelo Espírito Santo através dos profetas. Caso Cristo não ressuscitasse, a Escritura teria falhado. Toda a nossa pregação seria vazia, não teria sentido nenhum se Cristo não ressuscitasse. O fato de Jesus Cristo ter ressuscitado é o conteúdo do nosso Evangelho, é o que nos dá esperança, porque Ele venceu a morte para que nós tenhamos vida. A ressurreição, ela tem um significado porque ela significa o cumprimento das Escrituras. Lucas capítulo 24, vemos que o próprio Senhor Jesus falou a respeito da sua própria ressurreição. No capítulo 24, dos versos 44 a 46, nós lemos o seguinte: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse:
assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Quando Jesus diz essas palavras, ele está falando com 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. E ali eles estavam um pouco confusos, e quando Jesus então começa a expor as Escrituras, abre o entendimento daqueles servos do Senhor. Atos capítulo 13, quando vemos também a pregação de Paulo e Barnabé, nós vemos ali eles anunciando a ressurreição de Jesus Cristo, que ela havia se cumprido. Atos 13, 32 a 37 diz o seguinte: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira, ele disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo, aliás, o salmo que nós lemos em nossa liturgia hoje, o Salmo 16, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Esse é o conteúdo do evangelho que nós pregamos. A profecia foi cumprida. Nós vemos aqui o cumprimento das Escrituras. A cada dia nós devemos ter essa convicção de que a palavra de Deus é a verdade absoluta, ela não falha e nós devemos ser fiéis a ela. As mulheres que foram ao túmulo viram o resultado do cumprimento das Escrituras. A prova da ressurreição de Jesus foi a sua própria manifestação a elas. Ele se manifestou, inclusive, a algumas pessoas. 1 Coríntios, capítulo 15, aquele grande capítulo sobre a ressurreição, fala que Jesus Cristo se revelou a mais de 500 pessoas, depois que estava ressuscitado. Agora, permitam-me fazer uma outra pergunta aqui. Por que o anjo teve que remover a pedra? Por que o anjo teve que remover a pedra? Saibam que não foi para que Jesus pudesse sair do túmulo, não foi para isso. Mas para que as mulheres, e também Pedro, no outro texto diz que Pedro e um outro discípulo correram para o túmulo, depois que ficaram sabendo que Jesus havia ressuscitado, não foi para que Jesus saísse do túmulo, mas para que eles pudessem entrar no túmulo e presenciar realmente que Jesus não estava lá. João capítulo 20, 19 diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, veja, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E o verso 26 desse mesmo capítulo 20 de João diz o seguinte: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, você vê sempre esse detalhe no texto, estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus havia vencido a morte, nada mais poderia reter o poder de Jesus de maneira alguma. Ele estava num estado glorificado e podia estar em qualquer momento, em qualquer lugar depois da sua ressurreição. O que elas viram era um túmulo vazio, mas tudo em ordem. Quando elas entraram no túmulo, viram apenas algumas partes daquilo que foi servido para envolver o corpo de Jesus. Marcos capítulo 16, melhor dizendo, o verso 5 diz: entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. E João capítulo 20, mais uma vez diz o seguinte, que ali no verso 7 diz: e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte,
Então entrou também o outro discípulo que foi com Pedro ao túmulo para ver que Jesus não estava ali, apenas os lençóis, um lenço, tudo estava ali intacto, mas Jesus não estava ali. O cumprimento da profecia, a pedra, o selo, a guarda que foram colocados ali, quando Jesus foi colocado neste túmulo, havia uma preocupação das autoridades para que o corpo de Jesus não fosse roubado, era essa a ideia deles. Capítulo 27 de Mateus diz que eles colocaram a pedra, também um selo e uma guarda, estava ali com toda a segurança, aquele túmulo cercado, mas nada disso reteve o poder de Deus em ressuscitar Jesus Cristo. As Escrituras, então, estavam em pleno cumprimento naquele dia. Aquelas mulheres não deveriam de forma alguma temer, elas buscavam um Jesus crucificado, mas ele não estava ali. Eu acho maravilhosa esta frase do anjo, quando diz a elas no verso 6, ele não está aqui. Jesus havia ressurreto, não está aqui. Esta é a frase. Imagina a situação daquelas mulheres indo para o túmulo e chegando, não está aqui. Ele ressuscitou, ele havia prometido, ele ressuscitou, e agora tudo isso passa a fazer sentido na vida daquelas mulheres. Ele não está aqui, meus irmãos. Que mensagem poderosa! Cristo venceu a morte. Qual o significado da ressurreição para a vida do crente? O cumprimento das Escrituras. Mas para responder a esta pergunta, há uma segunda resposta importante aqui. Além de significar o cumprimento da promessa, o cumprimento das Escrituras, significa também a ordem para proclamar. Veja na sequência do texto, você que está com a sua Bíblia aberta, em Mateus 28, a partir do verso 7, nós vemos que o anjo diz àquelas mulheres: ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Verso 8 diz: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Esses versos citados revelam que aquelas mulheres deveriam apressadamente dizer aos discípulos que Jesus já havia ressuscitado dos mortos. O texto nos diz que havia naquelas mulheres, quando estavam se dirigindo para cumprir essa ordem dada pelo anjo, um misto de medo e de alegria. Nós não conseguimos definir o que é isso. Imagina um misto de medo e alegria, ao mesmo tempo temerosas, mas com uma alegria incontida. Cristo havia vencido a morte. Havia temor, sim, mas também uma alegria, é o que diz o verso 8. E agora nós vemos que estas mulheres, ao se dirigirem para cumprir essa ordem dada a elas, elas foram apressadamente. E eu percebo que aqui, meus irmãos, essa alegria, ela pode ser expressada no fato de que a esperança havia sido renovada. Em algum momento, quando Cristo estava sendo pregado na cruz, quando o ambiente era todo de morte, era um ambiente fúnebre que causava temor, medo, eles estavam todos escondidos com medo dos judeus, porque o ambiente na sociedade era terrível. Mas mesmo diante da morte de Jesus, nós vemos que muitos túmulos se abriram para mostrar o poder de Jesus sobre a morte. Quando ele diz, está consumado, naquele dia houve mortos que ressuscitaram também, para mostrar o poder de Jesus. Só ele tem poder para dar vida. E agora essas mulheres indo comunicar esta mensagem tão importante, também tinham a sua esperança renovada. Imagina o anseio de chegar e dizer, Jesus não está morto. As Escrituras se cumpriram, ele está vivo. Aquelas palavras do anjo dizendo a elas, ele não está aqui. Que mensagem poderosa. Era isso que estava no coração daquelas mulheres. Por isso, a alegria também estava ali. E elas foram comunicar isso.
tristeza, então, aquela tristeza terrível que inundara os corações daquelas mulheres e também dos discípulos ante o sofrimento de Jesus na cruz, como nós dissemos, daria lugar a uma alegria perene, que não cessaria e que alcançaria a todos aqueles que recebem fielmente a mensagem da vitória de Jesus sobre a morte. A ordem para proclamar foi cumprida imediatamente. Não houve dúvida. Em outras palavras, não viam a hora de proclamar a ressurreição do Filho de Deus, ao mesmo tempo em que aquelas mulheres estavam a caminho de cumprir a tarefa dada pelo anjo. Sua mensagem seria revestida de uma convicção de que Cristo havia derrotado a morte. Por que isso? Porque o próprio Senhor Jesus veio ao encontro dela. Veio ao encontro delas, isso nós vemos na sequência do texto aqui. Elas foram apressadamente, e o verso 9 diz o seguinte: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Esta mensagem agora é revestida de toda uma convicção, porque é o próprio Senhor Jesus que se coloca diante delas para confirmar as palavras do anjo. É interessante que Jesus repete as mesmas palavras do anjo, com poucas alterações aqui. Você pode olhar aí no texto, verso 5, o anjo diz a elas: não temais. O verso de número 10, Jesus diz: não temais. No verso de número 7, o anjo diz: e depois depressa dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. No verso 10, Jesus diz o quê? Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Então, havia uma convicção nesta mensagem que deveria ser proclamada. Mas a partir do verso 11, nós vemos que, ao mesmo tempo em que essa mensagem teria que ser proclamada, de que Jesus havia vencido a morte, nós vemos que os guardas voltam à cena. Eles aparecem aqui no início do capítulo 28, quando ficaram como se estivessem mortos diante do abalo que houve ali, diante do túmulo do Senhor Jesus. O verso 4 diz: e os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. No verso de número 11, eles voltam à cena. E agora, nós vemos que há também uma mensagem sendo preparada, e esta mensagem, ela vem revestida de mentiras. O texto diz que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Eles se reuniram para agora inventar uma mentira e dizer que o corpo de Jesus, na verdade, fora roubado. Qual era a mentira que deveria ser propalada? O verso 13 diz que eles deveriam dizer: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormiam. É interessante esse parêntese aqui nessa narrativa, para mostrar que ao mesmo tempo que uma mensagem de verdade está sendo proclamada, há também, paralela a ela, uma mensagem mentirosa. Tudo porque o diabo não admitia a derrota. O diabo não admitia a derrota, e ele tinha que vir com aquilo que o caracteriza, que é a mentira. Então esses soldados foram pagos, inclusive foram subornados para espalhar essa mentira. E nesse parêntese da narrativa nós vemos que no verso 15, esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Mas nós precisamos voltar um pouquinho, meus irmãos, a esse texto aqui e ver que as mulheres foram proclamar esta mensagem maravilhosa
estavam com toda a convicção, porque o próprio Senhor Jesus aparecera a elas, estava diante delas, e elas tinham agora a plena convicção de que realmente Jesus havia vencido a morte, e essa mensagem deveria ser proclamada. Ainda, meus irmãos, nesse texto nós vemos uma outra resposta a esta pergunta: qual o significado da ressurreição para a nossa vida? Significa o cumprimento da promessa, significa ordem para proclamar, mas também significa motivo de adoração. E é isso que nós vemos nos versos de número 9 e depois lá no final, no verso 17. O verso 9 diz: e eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Veja que a atitude das primeiras pessoas que viram ao Senhor Jesus, já ressurreto, foi de adoração. O verso 9 diz que Jesus veio ao encontro delas e a reação automática daquelas mulheres foi de humildemente se dobrar diante do Senhor e adorá-lo. Ele estava vivo, ele estava ali diante delas, elas abraçaram-lhe os pés, então, nessa atitude humilde, e renderam adoração ao Senhor. O que é a adoração? Adoração é reconhecer Deus acima de todas as coisas. É o que nós fazemos quando estamos cultuando ao Senhor. O ser humano, o homem, foi criado para adorar ao Senhor, mas por causa da mancha do pecado, o homem procura desviar essa glória que deveria ser dada a Deus, para desviá-la para outras coisas. Mas os servos do Senhor estão sempre prontos a glorificar a Deus, porque reconhecem a grandeza de Deus sobre todas as coisas. O que é adoração? Eu colhi aqui uma definição que achei interessante de um autor, um teólogo muito importante, um teólogo inglês chamado Arthur Pink. Ele viveu de 1886 a 1952 e ele diz o seguinte: adoração é a nova natureza no crente, levando-o à ação, voltando-se à sua divina e prazerosa origem. Ele diz mais: é aquilo que é espírito, voltando-se a Ele, que é o Espírito. É aquilo que é feitura de Cristo, voltando-se a Ele, que nos recriou. São os filhos, de forma espontânea e grata, voltando-se em amor ao seu Pai. É o novo coração gritando graças a Deus pelo dom inefável. Isso é adoração. São os pecadores purificados pelo sangue, exclamando: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isto é adoração, assegurada de nossa aceitação no amado, adorando a Deus porque Ele fez Cristo estar em nós e nós estarmos em Cristo. É a união com Cristo. Isso é adoração. Entendemos que esse princípio estava no coração daquelas mulheres que viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto, e isso se espalha para todos aqueles que creem nessa verdade maravilhosa. Por quê? Porque os discípulos também, ao cumprirem o que lhes fora dito, foram para a Galileia, e ao verem também Jesus, tiveram também a mesma atitude. O verso 17 diz: e quando o viram, o adoraram. O texto diz: mas alguns duvidaram. Mas inicialmente nós vemos que os discípulos, ao verem Jesus, o adoraram. É uma atitude espontânea daquele que crê no Filho de Deus. Eles deveriam se dirigir para a Galileia, e eu preciso abrir um parêntese: por que a Galileia? Para cumprir a palavra do próprio Senhor Jesus, pouco antes da sua morte, e isso registrado em Mateus capítulo 26, 31 e 32. Lá nós lemos o seguinte: então Jesus lhes disse: esta noite, isso antes de morrer, não é? Esta noite
todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. E aí ele diz: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. As escrituras precisavam ser cumpridas. Essa região recebeu uma atenção toda especial, mesmo sendo uma região desprezível aos olhos humanos. O profeta Isaías fala da Galileia. No capítulo 9, versos 1 e 2, nós lemos: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E aí, esse texto é maravilhoso quando diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Galileia, meus irmãos, era uma região em que havia deslocamento de várias nacionalidades. Através da Galileia passavam guerreiros, comerciantes. Então, o povo que era considerado cristão, o povo que seguia as ordens e era fiel à lei de Deus, estava constantemente tendo contato com o restante dessas pessoas, com essas pessoas que estavam sempre passando naquela região que era estratégia para o comércio. E essa região, então, era desprezível porque é considerada a Galileia dos gentios, aqueles que eram considerados pagãos. Entretanto, foi nessa região o início do ministério de Jesus. Foi nessa região. Porque Nazaré e Cafarnaum estão na Galileia. Isso está registrado no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, os versos 12 a 16. Eu vou ler para nós termos um entendimento exato desta região tão importante. Diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E aí ele cita Isaías, capítulo 9. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Muito bem, os discípulos, ao verem a Jesus, e eles estavam agora na região da Galileia, eles adoram ao Senhor. A adoração veio daqueles que creram na ressurreição de Jesus. Esta atitude também ocorre até hoje e continuará a acontecer até a eternidade, na vida daqueles que creem na vitória de Jesus sobre Satanás, sobre o poder da morte. Por outro lado, lamentavelmente, sempre há ou haverá aqueles que duvidam desta mensagem. É o que nós vemos evidente aqui no final do verso 17 que nós lemos. Os discípulos, quando viram a Jesus, o adoraram, mas o texto termina com essa nota triste: mas alguns duvidaram. Queridos irmãos, cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz para a salvação de todo aquele que crê no sacrifício de Jesus Cristo. Sua morte e também a sua ressurreição são a única esperança de salvação para aqueles que se encontram perdidos espiritualmente. É a fonte inesgotável da verdadeira adoração. É a fonte inesgotável da verdadeira adoração. Jesus Cristo nos habilita a ter comunhão com Deus, pois purifica nossas consciências das obras mortas para adorarmos ao Deus vivo e verdadeiro. Qual o significado da ressurreição para a nossa vida? Significa motivo de adoração, significa ordem para proclamar, significa o cumprimento da promessa.
E a partir, meus irmãos, desta exposição, nós precisamos buscar algumas aplicações práticas deste texto. E eu quero destacar para você o seguinte: em primeiro lugar, nós sabemos, Cristo está vivo, aleluia, Ele está vivo. Várias testemunhas transmitiram esta notícia por meio da palavra de Deus, que é a verdade, é um fato histórico. No entanto, Cristo, meus irmãos, não é apenas um fato histórico, não é somente isso, Ele se relaciona conosco, Ele se relaciona com o seu povo por meio do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Todos aqueles que nos assistem neste momento sabem do que eu estou falando, aqueles que já vivem em novidade de vida, mas aqueles que ainda estão em dúvida, saibam de uma coisa: o Espírito Santo tem o poder para mudar a sua vida. Ele pode fazer isso hoje e dar esperança, dar um novo rumo na sua vida. O Espírito Santo pode fazer isso. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Então, querido irmão, esta é a confiança e a firmeza que devem orientar tua fé como filho de Deus e também fiel à sua palavra. É isso que deve orientar a nossa vida. Este é o conteúdo da nossa fé. Cristo está vivo. Quando eu e você pregamos o Evangelho, nós estamos pregando esperança. Então, a nossa confiança e firmeza devem orientar a nossa fé no Filho de Deus que está vivo e em sua palavra que é fiel e verdadeira. Em segundo lugar, munido desta confiança, desta certeza na palavra de Deus, não despreze a oportunidade de proclamar a mensagem da vitória de Jesus sobre a morte. Oportunidades sempre surgem. E quando nós temos a oportunidade de pregar, nós estamos levando esperança. Não é o evangelho diluído em mensagens falsas, em mensagens que estão somente trazendo as pessoas para o aqui, o agora, para esta vida, para esta situação de sociedade tão claudicante, sociedade tão conturbada, tão aviltada por tantas mentiras. Não é esse evangelho que nós pregamos. Nós pregamos o evangelho do Cristo ressurreto, o Cristo vivo, e é isso que pode dar esperança. Sabe por quê? Porque é tirar a pessoa da morte e dar vida. É um corpo que está morto em delitos e pecado, uma vida espiritual em frangalhos. Quando nós pregamos a esperança do evangelho, isso é vida e acesso à vida eterna. Tudo porque Cristo venceu a morte. Nós precisamos sempre obedecer esta mensagem de proclamar esta verdade que é inconteste, uma verdade absoluta. Pessoas que estão carregadas em conflitos e incertezas precisam ouvir essa mensagem que traz vida. A ressurreição de Cristo nos impulsiona a proclamar que nele temos vida eterna. Diante do poder de Deus sobre a morte, ressuscitando a Jesus, nossa atitude deve ser também, em terceiro lugar, de adoração. Adore unicamente ao Senhor que nos livra do poder da morte. Quando nós lemos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, lá nós temos aquele versículo tão importante que diz que se a nossa vida se limita a esta terra, somos os mais infelizes. Somente esta mensagem de vida é o que pode realmente nos trazer esperança. Nós devemos adorar somente a Deus. Há muitos que hoje estão com as suas mentes e corações voltadas só para esta vida aqui, tudo limitado a esta vida. Diante desses perigos que temos enfrentado, de contágio, todas essas coisas têm afligido muitas pessoas. O fato de ficarmos confinados em nossas casas, num primeiro momento até que é suportável, mas daqui a pouco a gente está querendo sair.
Eu acho que você que está em casa agora deve estar já doido para sair. Calma, vai passar, vai passar. Onde nós buscamos esperança nesses momentos? Aqueles que estão em Cristo têm esperança. Ele pode dar essa esperança. E tudo porque Cristo venceu a morte. Essa é a nossa esperança. Isso é motivo de nossa adoração. Adorar somente a Deus. E adorar a Deus implica humildade diante daquele que tem poder para salvar o homem deste mundo manchado pelo pecado. Adore ao Senhor, porque em Cristo podemos afirmar com plena convicção e conforto no coração, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele venceu a morte para que a nossa salvação fosse uma realidade, para que pudéssemos ter a esperança de que também um dia estaremos eternamente na presença de Jesus. E então, a morte já não terá domínio sobre nós, porque Cristo a venceu de uma vez por todas. Nós temos essa esperança. Aleluia! Cristo ressurgiu. Louvado seja Deus. Amém.